Boa noite, pessoal do programa Altistar. Hoje estamos aqui com a doutora Janaína para ter uma conversa assim sobre direitos, sobre como cobrar que os direitos sejam efetivados e vamos ter esse papo da área jurídica nessa noite. Boa noite, doutora Janaína. Boa noite a todos. É um prazer imenso fazer parte do programa Altistar. E eu me sinto muito feliz por isso, até porque minha filha é autista, com diagnóstico, e eu estou em processo de investigação. Então, será um prazer poder compartilhar as experiências, um pouquinho do que eu sei, porque eu tenho certeza que todas as mães sabem muito mais do que eu os direitos dos filhos, né, que têm o transtorno do espectro autista. Então, seria um bate-papo mais informal entre nós mesmo e falar sobre a nova lei, né, sobre o atendimento prioritário e como a gente deve cobrar os nossos direitos. Ótimo. Hoje o Altistar está especial, só autistas adultos, né? Mas vamos lá. Primeiramente, é uma coisa assim que geralmente as mães, as famílias já sabem. Os direitos básicos da pessoa com transtorno de espectro autista, quais são? Sim, dentro dos direitos básicos, nós podemos elencar 7 principais direitos. E, dentre eles, o primeiro, né, direito relacionado à assistência social. Dentro do direito relacionado à assistência social, nós temos o direito ao BPC, a possibilidade de saque do FGTS e a possibilidade de receber um auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. O BPC, acho que a maioria das mães sabem, que é um benefício assistencial, ele não é um benefício previdenciário, ele é um salário mínimo que a família, que a pessoa, né, com um transtorno pode receber, e o INSS que gerencia esse benefício, e são concedidos com base em alguns critérios, dentre eles seria a condição de miserabilidade, o cadastro único e a comprovação do transtorno, né? E esse benefício é regulamentado pela Lei Orgânica de Assistência Social. E muita gente chama o BPC de LOAS, erroneamente. LOAS seria a lei que instituiu o BPC. Também a gente teria a possibilidade do saque do FGTS. A princípio, a lei do FGTS, ele elenca algumas doenças graves que possibilita o saque do FGTS fora do período normal que a pessoa pode sacar. Só que acontece que nessa lista não inclui o síndrome de Down, paralisia cerebral e o TEA. O que acontece nesses casos? O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão que dá a última palavra sobre a legislação abaixo da Constituição, ele tem entendimento de que essas doenças elencadas na legislação do FGTS são exemplificativas. Então, que poderá ser incluída outras doenças nesse rol. Logo, alguns julgados que incluem os juízes permitem o saque do FGTS pela pessoa responsável por uma pessoa com autismo. Então, no caso, não é um benefício automático, né? Teria que ser incluído por conta de uma ação judicial. As mães aí bem sabem que muitas vezes só pela via judicial para conseguir esse benefício. Sim. E a possibilidade também de receber o auxílio por incapacidade temporária. Um dos julgados que eu consultei, uma mãe que trabalhava como doméstica e tinha uma criança de 11 anos com um transtorno, ela conseguiu receber o auxílio por incapacidade para cuidar do filho. Isso é bem importante que as mães saibam, porque às vezes a criança é um nível de suporte muito alto e precisa
que a mãe cuide de tempo integral. Então é importante elas saberem para poder correr atrás desse direito. Sim, e muitas vezes as mães ficam tem muitas informações sobre o BPC, né? Às vezes não tem as informações sobre a possibilidade do saque do FGTS e a possibilidade de receber o auxílio por incapacidade, né? Certo. Um segundo direito que a gente pode elencar é o direito à saúde, que seria um dos mais importantes. E que mais temos déficit aqui em Matinhos. É. E a Lei Brasileira de Inclusão prevê o direito à vida e à dignidade da pessoa com deficiência. Então, ainda na mesma lei, no artigo 18, existe a previsão de atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade. Isso quer dizer, no nível básico, na saúde básica, no nível médio e no nível de alta complexidade. Então, em todos os níveis deve ser assegurada a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência. E o acesso deve ser universal, ou seja, em todos os aspectos que a pessoa necessite, e igualitário. E dentre os serviços básicos, digamos aqui, sim, que a gente pode elencar como de acesso à saúde, a gente tem o diagnóstico e a intervenção precoce. E esse diagnóstico e essa intervenção deve ser realizada por equipe multidisciplinar. E dentro disso, o serviço básico é oferecido prioritariamente pelo município. Então, em tese, esse diagnóstico e intervenção precoce deve ser ofertado pelo município, tá? É interessante saber isso, né? Sim, Temos como instituto aí, como comunidade autista, correr atrás desse direito. porque o atendimento básico, todos os municípios devem efetivar. Então, É eu o que acho, deveria estar acontecendo, né? E a gente não vê isso. sim. Além disso, a pessoa com transtorno do espectro autista, ele tem direito ao atendimento domiciliar, porque muitas vezes não consegue se deslocar. Ele tem o direito de ser atendido no seu domicílio e por essa equipe multidisciplinar. Além disso, o tratamento ambulatorial e o de internação. Fora esses atendimentos ambulatorial, internação, o atendimento psicológico. E esse atendimento psicológico, ele inclui o da pessoa com transtorno, dos familiares e inclusive das pessoas que atendem a essa pessoa. Porque muitas vezes não são os familiares têm uma intervenção direta com a pessoa com transtorno, mas muitas vezes eles têm apoios como atendente, até mesmo o professor que auxilia lá na escola. Às vezes ele precisa de um atendimento psicológico. Então, ele entra aqui dentro desse atendimento psicológico que o poder público tem que ofertar às pessoas com transtorno do espectro autista. O Instituto tem essa política, né, de cuidar de quem cuida. E realmente já é difícil ter um cuidado para a pessoa com transtorno de espectro autista. Imagina para quem cuida e imagina os profissionais que cuidam. A gente não vê esse tipo de assistência. Sim. Então é muito interessante saber desse direito que eles têm. Sim, até porque a garantia de acesso universal, igualitário, né, e integral. Então, entra dentro desses princípios, né, de acesso à saúde. Além disso, a gente tem a prioridade no atendimento médico, né, quando a criança ou adulto com um transtorno, ele chega para um atendimento médico, ele tem prioridade nesse atendimento. O atendimento próximo à sua casa também é um dos direitos elencados
na Lei 13.146, que é a Lei de Inclusão, né? Que é muito, muito importante, porque às vezes tem o atendimento, mas é só em tal lugar. Eu tenho que atravessar, às vezes, a cidade inteira para conseguir um atendimento. Quando, na verdade, a gente tem aqui, também elencado na lei, o atendimento domiciliar, multidisciplinar. Então, em regra, se eu não tenho como me deslocar, eu moro lá no Albatroz e tenho que vir no centro. Teria que ter uma equipe de atendimento domiciliar, multidisciplinar, para estar oferecendo esse atendimento. Porque tem que ser Temos mais alguns, próximo à sua casa. temos alguns casos aqui que foi deslocada uma equipe, só que médica, não multidisciplinar. Então é interessante que comecemos a cobrar também essas equipes multidisciplinares. Sim, até porque dentro da estratégia de saúde da família, prevê o atendimento multidisciplinar, né, de profissionais. Então, o correto seria o atendimento médico mais próximo da casa ou na impossibilidade da pessoa não conseguir se deslocar, ter o atendimento domiciliar. Certo. Tem mais algum direito ou podemos falar do próximo tema que temos aqui? Os outros direitos são direitos à acessibilidade, que daí seria dentro do direito ao atendimento prioritário que foi instituído pela Lei 14.626 desse ano, de 2023. Também a gente teria a questão das vagas de estacionamento, que isso já está bem introduzido, né, Mas o povo na não sociedade, respeita. apesar de não respeitarem. A gente tem os direitos tributários, que seria a isenção de IPVA, descontos no IPI, que é um tributo federal, e desconto no ICMS, que é um tributo estadual, na aquisição de veículo zero. Temos também a questão do direito à educação, que prevê o atendimento especializado e preferencialmente na rede regular de ensino. Ou seja, tanto a Constituição, quanto o ECA, quanto ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele prevê a inclusão, não a exclusão. Então, preferencialmente, as pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista, elas devem ser atendidas na rede regular de ensino. E, para isso, a pessoa com deficiência, com TEA, ela tem direito a um acompanhamento por um especialista, para auxiliar nas questões dele ser incluído ali na rede regular de ensino. E para que seja possível a introdução desse especialista em sala de aula, o médico que dá o laudo, no caso, ele vai especificar que a criança precisa desse atendimento. Tá? Então, isso é um direito. É bem importante. Essencial. Bem importante. Uhum. E sempre o familiar ou quem cuida da pessoa com transtorno de espectro autista, é importante pedir para o médico colocar bem específico esse termo se a pessoa necessita desse atendimento. Porque se não colocar no laudo, não tem como solicitar. Isso, exatamente. É, bem importante. Uhum. Muitas dicas aí, muitos direitos que às vezes alguns desconhecem, então é muito importante nós sabermos. A gente tem também o direito à mobilidade, que seria a prioridade nos procedimentos de embarque e desembarque de veículos de transporte coletivo. O transporte municipal e estadual, no caso, um municipal teria que ver a legislação, cada município pode legislar a respeito do transporte municipal. E o estadual, no caso, o estado interestadual, dentro do estado, intermunicípios, o estado faz a legislação. E o transporte interestadual é o governo federal que tem a legislação, que no caso tem o programa do Passe Livre, né?
Eu tenho, aqui no município eu não tenho porque o transporte é gratuito, Uhum, mas eu tenho o intermunicipal, que é o estado, né, quem tem interesse em fazer na Secretaria de Assistência Social ou no centro de assistência social mais perto da sua casa. E o passe livre interestadual é feito diretamente no site da ANIT, que gerencia os uhum, transportes terrestres do Brasil. sim. Então, quem tem interesse pode entrar em contato até com o Instituto para a gente dar esse suporte para poder ter esse direito de transporte. Uhum. O transporte aéreo funciona assim, tem muita confusão, porque muitas pessoas acham que o transporte aéreo é gratuito à pessoa que tem um transtorno. Na verdade, não. A pessoa com deficiência ou com uma condição vai definir, primeiramente, se ela precisa de um acompanhante. Aí ela definindo que ela precisa de um acompanhante, aí vai encaminhar para a empresa e a empresa vai definir de acordo com critérios técnicos. Pode definir em conjunto, né? Com base em critérios técnicos que realmente aquela pessoa precisa de um acompanhante. Mas a primeira pessoa que vai definir que ela precisa ou não de um acompanhante é a própria pessoa que tem a condição. E aí, definindo isso, o acompanhante da pessoa que tem o TEA ou deficiência, ele tem direito a desconto de 80% na passagem aérea. Isso. As pessoas confundem, acham que o passe livre vale inclusive para transporte aéreo, e não é Isso. verdade. E para obtenção do desconto, além dessa definição da pessoa que tem a condição, da empresa aérea que vai fixar os critérios, junto com a pessoa que tem a condição, é necessário um relatório médico especificando a deficiência ou a condição, e o médico vai preencher um formulário, a pessoa preenche outro formulário e é enviado para a empresa aérea para daí ter esse desconto do acompanhante, de 80% para o acompanhante, certo? Certo. E me conte, doutora Janaína, teve uma legislação nova agora que saiu sobre as filas prioritárias. E tá uma confusão danada, assim, que uns dizem que sim, que outros dizem que não, que nada mudou, outros dizem que mudou bastante. Como é que ficou essa questão, doutora? Assim, o atendimento prioritário sempre existiu. Só que o que acontece na lei que 12764, ela equiparou as pessoas com deficiência às pessoas com transtorno do espectro autista. Equiparou as duas categorias, digamos assim. Então, o atendimento prioritário sempre existiu. Só que o que acontecia? A legislação previa o atendimento prioritário para as pessoas com deficiência, e no caso entrariam pessoas com transtorno do espectro autista aqui nesse rol das pessoas com deficiência, os idosos, para os idosos a partir de 60 anos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e pessoas obesas. O que aconteceu? Esse ano, com a Lei 14.626, foi incluído especificamente como um atendimento prioritário as pessoas com TEA e também as pessoas com mobilidade reduzida e os doadores de sangue. Só que qual é a grande questão aqui? É como os estabelecimentos irão fazer esse controle, certo? Porque, por exemplo, eu tenho lá, eu sou doador de sangue, eu vou chegar lá no banco e vou pegar uma senha para atendimento prioritário. Como é que vai ser Como é que vai ser essa identificado? questão? E o que a interpretação que eu consegui extrair é que para o doador de sangue exercer a sua preferência, ele só pode exercer depois que todas as outras preferências, todas as prioridades tenham exercido.
E para ele exercer, ele obrigatoriamente ele vai ter que comprovar que ele tem o cartãozinho de doação de sangue com a validade de 120 dias. Não vai ser só ele chegar lá, pegar a senha de prioridade e entrar lá com todo mundo para ser atendido como idoso, gestante, DEA. Então, no caso, ele vai ter que comprovar. Então, o que os órgãos vão ter que fazer é fazer um recado ou realmente dar publicidade nessa questão de que as pessoas doadoras de sangue, elas têm acesso a esse atendimento com prioridade, desde que apresente o cartão com validade de 120 dias e após o atendimento de todas as pessoas contempladas na legislação. Certo, mas e aquela questão que antigamente tinha do idoso acima de 80 anos e Tá. a fila preferencial, como é que ficou? Continua a mesma coisa, porque assim, a lei não entrou em conflito com a lei, com o Estatuto do Idoso. Só teria uma outra interpretação se tivesse conflito de leis. Se o Estatuto do Idoso entrasse em conflito com essa nova lei de 2023. Então, elas vão caminhar juntas. O idoso acima de 80 é a super prioridade que a gente fala. Ele continua tendo a super prioridade, entendeu? Então, o idoso acima de 80, daí idoso acima de 60, e aí todos os outros. Muito importante. Porque o idoso acima de 80, ele tem prioridade para com os idosos acima de 60. A prioridade é entre idosos, entendeu? Ele vai continuar tendo a mesma prioridade. Muito bom saber de tudo isso. Mas a pergunta que daí não quer calar, tendo todos esses direitos de transporte, saúde, educação, enfim, todo esse rol de direitos, não está sendo cumprido. O que eu faço? Então, como que a gente faz para cobrar o cumprimento da legislação que está aí e que é muito bem feita, por sinal? Uma das formas para que haja o cumprimento da legislação é por meio da ação civil pública. A ação civil pública ela está regulamentada desde 1985. Ela tem uma lei própria e o objetivo da lei é proteger o interesse da coletividade, tá? Aí uma grande dúvida que existe é: só o MP pode propor ação civil pública? Não. Dentro da lei existem outros órgãos que podem propor ação civil pública. Porque muitas vezes a gente fica, vamos esperar só o MP, vamos mandar para o MP. Não. A Defensoria Pública pode propor ação civil pública. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem propor ação civil pública. Autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista também podem propor ação civil pública. E uma coisa interessante é que as associações, desde que estejam constituídas há pelo menos um ano, inclua entre as suas finalidades a proteção ao patrimônio público e social, proteção ao meio ambiente, proteção ao consumidor, proteção à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos dos grupos intrarraciais, étnicos e religiosos, proteção ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Essas associações, elas são legitimadas a propor ação civil pública. Ótimo. Certo? E, em caso de inércia de algum desses órgãos, né, seja o Ministério Público, seja a Defensoria Pública, o que poderia ser feito? Por exemplo, suponha que a Defensoria Pública, o MP, tenha sido provocado a propor uma ação civil pública e se mantiveram inertes. Passou um tempo, cada estado tem a sua legislação própria, do Ministério Público, da Defensoria Pública. Tem estados que
legislam que o Ministério Público tem um prazo de 30 dias para tomar a providência após uma denúncia, uma notícia. Então, passou o prazo. O órgão se manteve inerte, o cidadão poderia estar encaminhando para o órgão superior desses órgãos, seja a Defensoria Pública, seja Ministério Público, que seria a Procuradoria-Geral, né, no caso do Ministério Público. Dentro dessa Procuradoria-Geral teria a Corregedoria, que daí tem a finalidade de apurar essas reclamações. E também tem, no caso, por exemplo, do Ministério Público, tem o Conselho Nacional do Ministério Público, no qual também recebe essas reclamações. Só que, além de uma ação civil pública, podem ser propostas ações judiciais, tanto de forma coletiva, como de forma individual, que daí seriam ações de obrigação de fazer, propostas de forma individual ou de forma coletiva, né? Quando várias pessoas têm o mesmo problema, digamos assim, que o judiciário tem que resolver. Então, ela pode propor coletivamente a ação por uma ação comum, a gente fala procedimento comum, e poderia ser proposto por advogado tranquilamente. Então, são temas bem pertinentes, principalmente essa parte de fazer os direitos serem efetivados. Tenho certeza que o pessoal aí de casa conseguiu entender bem melhor agora com as explicações que a doutora nos deu. Agradecemos aí a disponibilidade de nos esclarecer. Com certeza, tenho certeza que o pessoal de casa gostou muito. E se tiverem dúvidas aí, coloque nos comentários que nós vamos estar encaminhando. Não sei se a doutora vai aceitar responder. Tenho certeza que sim. Pode encaminhar que que tiver ao meu alcance eu respondo. E vamos respondendo aí nos próximos programas, tá bom? Muito obrigado, doutora Janaína. Foi um grande prazer estar aqui conversando, dialogando sobre esses direitos e como cobrá-los. E faço o convite de estar conosco lá na sede, quando for inaugurada, para fazermos uma reunião com os familiares, com as mães, e aí presencialmente estar discutindo, né, as necessidades da comunidade. Tá bom? Certinho. Eu que agradeço o tempo de vocês. E eu estou aberta a perguntas, caso queiram encaminhar, tem nas redes sociais, WhatsApp. E assim que a sede for inaugurada, eu quero fazer essa reunião com o pessoal presencialmente. Então, tá bom. Esse é o fim da entrevista com a doutora Janaína. Vamos continuar com o programa.